Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e esta é a lição de número 5, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, você pode nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar mais longe. Então curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Vamos aqui ao nosso texto áureo que se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então nós vamos pensar aqui nesta lição a missão da Igreja de Cristo. Vamos aqui para os nossos objetivos. Lembrando que os objetivos da lição, eles seguem a quantidade de tópico que a lição possui. Então, no primeiro momento, nós vamos refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo. No segundo momento, nós vamos nos aprofundar no entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E em terceiro lugar, nós vamos pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína e, consequentemente, é claro, relevante para a sociedade. Logo, a palavra-chave que norteia toda a nossa lição serão as palavras grande e comissão, ou seja, grande comissão. A igreja foi comissionada a evangelizar, a igreja foi comissionada a fazer missões. A igreja é a maior representante de Deus na terra, tá? Bom, então vamos aqui à nossa introdução, que diz assim: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo e veremos que quando participa da grande comissão, veremos que quando participa da grande comissão, são deixadas pelo seu fundador Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade, primeiro, adoradora. Essa é uma das finalidades da igreja, adorar a Deus. A confissão de fé de Westminster, seguida pelos irmãos presbiterianos, propõe no seu primeiro artigo que a finalidade última do homem é adorar a Deus e gozá-lo eternamente. Isto é, a finalidade última do ser humano é adorar a Deus. Deus nos criou com a potência de adorá-lo. Não porque Deus precisava da nossa adoração, haja vista que Deus é um ser completo em si mesmo e, portanto, Deus não precisa de absolutamente nada. Ele já era adorado pelos anjos, mas ele nos cria com essa capacidade de adorar. E nós só de fato encontraremos a plenitude para a nossa vida, só é possível saciar o vazio que existe em nós se nos voltarmos para Deus. Dostoiévski, um autor russo, disse certa vez que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, quando esse ser humano se volta para Deus, é que esse ser humano, de fato, ele encontra o meio para suprir esse vazio, o fim último para suprir esse vazio, melhor dizendo, que é Deus. Então, a igreja, ela tem como objetivo adorar e ela tem como objetivo também manter a comunhão entre os seus membros, visto que a igreja, ela é uma comunidade que exerce um papel importante, relevante na sociedade do século 21. O governo precisa da igreja. Já pensou se não existisse a igreja? Qual seria o tamanho do gasto do governo para clínicas de reabilitação, por exemplo? A igreja, ela faz esse trabalho. É claro que por meio do evangelho de Cristo, da salvação da vida daquela pessoa,
além do fato de que algumas igrejas também têm trabalhos sociais, mas o próprio evangelho resgata o pecador, né? O que diminui, por exemplo, aí o gasto do governo com clínicas de reabilitação. Quantas pessoas foram reabilitadas pelo poder do evangelho? Então, a igreja, indiscutivelmente, ela exerce uma função importante no mundo, mesmo que alguns não a reconheçam, tá? Bom, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, pregação e instrução. Então, em primeiro lugar, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, isso é indiscutível. Nós já tratamos isso na primeira lição. Quem funda a igreja é o próprio Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Não foi Pedro que fundou. A ordem fundacional está em Cristo. E o momento inaugural dessa fundação está em Atos dos Apóstolos. Então, a igreja é fundada por Cristo, porque a igreja está na rocha fixada que é Cristo. Ele é a rocha da igreja, ele é a pedra angular. E ela foi fundada como uma instituição para abençoar o mundo, ou seja, para levar a palavra e ser uma voz profética no mundo em que nós estamos inseridos. E essa missão, claro, ela é exercida por intermédio da pregação do evangelho. Olha só o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho, tá? Ou pela loucura da pregação. Por que Paulo diz que há uma loucura da pregação aqui, né? A pregação do evangelho é loucura. Paulo está falando aqui dentro, sobretudo, do contexto da cruz. A mensagem de um Deus que se esvaziou, de um Deus que assumiu a condição de servo, de um Deus que morreu na cruz, é uma mensagem estranha aos ouvidos da sociedade da época de Paulo. Isso porque, né, um grego jamais pensaria essa ideia de um Deus que se esvazia ao ponto de morrer na cruz. O judeu consideraria a morte na cruz como maldição, tomando o texto da Torá, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então, eles não aceitariam isso. Logo, o que Paulo está nos propondo aqui é que o evangelho é loucura. Haja vista que a mensagem do evangelho é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que vai na contramão do pensamento da sociedade, seja da sociedade de Paulo, seja da sociedade contemporânea do nosso tempo. O evangelho que Paulo pregou era um evangelho de oposição ao Império Romano, também chamado de evangelho anti-imperial. Quem diz isso é o Richard Huxley no livro Paulo e o Império. Então, após a ressurreição de Jesus, nós somos informados que Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o evangelho. Marcos 16, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Tá? Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisso, que traduzido é por pregar, proclamar. Então Jesus comissiona a sua igreja dizendo que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Note que esse comissionamento não é só para quem tem um chamado missionário específico, embora algumas pessoas terão um chamado missionário específico. Mas a pregação do evangelho não é só para quem possui esse chamado missionário específico, é para todos. Todos nós temos a obrigação de pregar, de anunciar. Estava lendo agora há pouco um livro, pensando aí um pouquinho do devocional no Novo Testamento, e estava pensando ali no texto em que Jesus cura o leproso em Marcos capítulo 1, e aí o texto diz que Jesus pede ao leproso que não fale o que aconteceu, porque dentro do evangelho de Marcos existe o que é chamado de segredo messiânico. Então, por vezes, no começo ali do ministério de Jesus vai pedir para as pessoas não falarem. Mas o leproso vai e fala, ele vai e comunica.
E nesse tempo, Jesus pediu à igreja para comunicar e a igreja está fazendo exatamente o contrário do leproso, não comunicando. Então, a gente precisa anunciar aí o evangelho. Logo, pregar, proclamar, tem o sentido de arauto, de falar, tá? De proclamar. E é interessante que o verbo queriço, pregar, ele aparece 61 vezes no Novo Testamento. É o termo mais usado para mostrar João o Batista, né? Como aquele que prega no deserto da Judéia, tá? Então, a gente precisa, assim como João, ser a voz do que clama no deserto. João clamou para que o Messias viesse e nós agora precisamos clamar também, anunciando que o Messias voltará. Então, qual é aqui o objetivo da pregação? Então, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é o verbo euangelizo, tá? Esse verbo, ele aparece cerca de 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, de pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém. O fundamento do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. As boas novas anunciadas pelos evangelistas, pelos apóstolos, é a vida de Jesus, é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus, tá? Não é apenas uma informação, mas é a certeza e a convicção daquilo que Jesus havia realizado, daquilo que Jesus havia feito. Então, nesse sentido, os cristãos primitivos, eles não cessaram, eles não pararam de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, de pregar Jesus Cristo. Não é pregar apenas uma coisa ou meramente uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar esse mundo caído. Ele está vivo porque ele ressuscitou. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é kenos, ou seja, a nossa fé é vazia, a nossa fé não tem sentido. Mas eu dou glória a Deus porque nós vivemos e experimentamos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo para a glória de Deus em nosso meio, tá? Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino revelado por Jesus Cristo. É anunciar o evangelho do reino revelado por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Anunciar o evangelho para quem ainda não teve acesso a esse evangelho. Enquanto discipular, ele é instruir quem está dentro da igreja. Então, uma vez que você prega e essa pessoa se converte e agora ela começa a frequentar a igreja, é necessário que ela seja discipulada, ou seja, é necessário que ela seja instruída, que ela seja aconselhada, que ela seja exortada quando houver a necessidade. Então, o verbo discipular é o verbo grego mathetheo, que ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento. Enquanto o seu adjetivo, ou melhor, o seu substantivo, discípulo, mathetes, ocorre cerca de 261 vezes. O sentido é de alguém que é instruído, é de alguém que é treinado em alguma coisa. E é o termo usado em Mateus 28, 19, para designar a grande comissão. Disse Jesus: ide, ensinai a todas as nações. Na verdade, Jesus está dizendo: ide e discipulai, instrua as nações, aconselhe, adverta, faça discípulos, né? Então, a grande ênfase de Jesus
é que os discípulos deveriam fazer discípulos, né? Ou seja, o discipulado. O discipulado é olhar para Cristo e aprender com Cristo. Lembra de Paulo? Sede meus imitadores, aí ele condiciona, porque eu sou de Cristo. Então, a lógica paulina ela é muito clara. Se ele não é um imitador de Cristo, não era para a igreja imitá-lo também, tá? Então, dentro da igreja local, as pessoas precisam ser instruídas e essa instrução, esse aconselhamento, ele vai se dar consequentemente por meio do discipulado, tá? Então, a gente precisa imitar a Cristo, né? Resplandecer a Cristo. Fica aqui o livro do Thomas Kempis, né? Thomas Kempis, melhor dizendo, né? Aonde ele propõe essa ideia aí da imitação a Cristo. Um outro livro importante que te ajuda a distinguir e aprofundar-se sobre a temática é O Custo do Discipulado, né, do Jonas Madureira, onde ele vai apresentar essa importância de sermos um imitador de Cristo e de compreendermos o custo do discipulado. O discipulado ele tem um custo e o discípulo é aquele que sabe calcular esse custo, tá? Bom, vamos ao tópico de número 2, adoração e edificação. Então, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa, se a gente pudesse aqui fazer uma definição rápida e objetiva, da glória que é devida somente a Deus. A Bíblia propõe que a adoração deve ser voltada somente a Deus. Deus não aceita outra adoração, né? Ou dividir, melhor dizendo, a sua adoração. Deus não aceita dividir a sua glória. Então, adorar é tirar a atenção de nós mesmos, deixar de lado uma vida egocentrada, ou seja, centrada no próprio ego, voltada para o próprio umbigo e centrarmos esta vida em Deus. Então, a adoração, ela está umbilicalmente ligada ao serviço a Deus. O adorador serve a Deus, o adorador abraça a Deus no seu serviço, na sua disposição diária de agradar a Deus. Então, note que, nesse sentido, a adoração não é algo que se faz somente no ambiente eclesiástico, ou seja, somente no ambiente cultico, somente no ambiente público ou privado. A adoração, segundo a proposta bíblica, ela tem uma abrangência que se estende para as outras áreas da nossa vida. A adoração está mais voltada para o estilo de vida, a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de pensar, porque a adoração está relacionada à maneira com que eu sirvo o meu semelhante, a maneira com que eu trato a minha esposa, a maneira com que eu trato o meu filho, a maneira com que eu trato o meu próximo, a maneira com que eu me relaciono dentro da sociedade. Então, a adoração é a maneira de viver onde o meu serviço a Cristo precisa ser demonstrado dentro da sociedade com minhas atitudes. Então, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido da palavra grega latreia, que significa adorar. Então, o apóstolo Paulo, ele roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós adoramos a Deus por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida. A palavra culto, neste texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é que o serviço prestado a Deus de forma consciente e integral é viver totalmente para Deus, tá? Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade que proclama, né, adora e também edifica. Ou seja, ela é uma comunidade que proclama o evangelho, que anuncia as boas novas. Ela é uma comunidade que adora e ela é uma comunidade que está preocupada em edificar. Então, a palavra grega oikodome
traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, a igreja é aquela que constrói um edifício. A igreja é aquela que edifica espiritualmente as outras pessoas, os membros. É por isso que Paulo, ele não consegue conceber a ideia de igreja fora do ajuntamento, fora da igreja, fora do congregar, porque é dentro desse ajuntamento, é dentro da congregação que o indivíduo ele é edificado, tá? Então, no primeiro sentido, a palavra é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, em Paulo, em Efésios 4:12, né? Então, nesse última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que a igreja de Cristo pudesse ser edificada. Bom, se a gente pudesse aqui citar um exemplo de como Cristo edifica a sua igreja, nós temos os dons espirituais. Quais são os objetivos dos dons espirituais, ou o objetivo principal, né? Edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Deus deu os dons para que a igreja seja edificada, para que esse edifício ele vá sendo construído. Então, quem fala em línguas, né, conforme Paulo, sem interpretação, ele está edificando quem? Ele está edificando a si mesmo. E quando há uma interpretação dentro da igreja, dentro do ambiente litúrgico, dentro do ambiente de culto, ele está edificando a todos, tá? Então, dessa forma, o apóstolo exorta os crentes em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, a buscar, a edificar uns aos outros. Então a gente precisa ter clareza aqui que onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. A edificação da igreja, ela passa pela comunhão entre os crentes, tá? E como que a gente pode aqui resumir o tópico de número 2? A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção, de serviço a Deus em contínuo crescimento. A igreja, ela vai avançando quando ela entende o seu papel dentro do reino de Deus, o seu papel de serviço a Deus e o seu papel de serviço ao próximo. Logo, demonstremos dentro dessa sociedade que de fato somos crentes, que você esteja preocupado em resplandecer a luz de Cristo dentro dessa sociedade imoral, dentro dessa sociedade corrupta, que a luz de Cristo ela brilhe constantemente na sua vida e que o Deus Todo-Poderoso seja glorificado através de você. Vamos aqui para o nosso tópico de número 3, comunhão e socialização. Então, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então havia comunhão entre eles, havia um relacionamento de proximidade entre eles, de comunhão, de modo que um pensava no outro, de modo que um estendia a mão para o outro e às vezes até vendiam as suas propriedades para ajudar aquele que não tinha. A palavra grega que aparece para a comunhão é a palavra koinonia, traduzida aqui como comunhão. Ela aparece cerca de 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, de participação, comunhão espiritual.
ver o outro não como um adversário. Por vezes as pessoas se veem dentro da igreja como adversários, como se estivesse em uma competição para quem vai aparecer mais, quem vai pregar mais, quem vai cantar mais. A gente precisa parar com isso. O evangelho não é uma competição. Embora nós estamos numa corrida, como Paulo diz, como o autor aos Hebreus diz, que a gente deve olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, a gente precisa conscientemente entender que o que vale aqui não é quem chega primeiro, né? Até porque o evangelho é paradoxal e diz que os últimos serão os primeiros. Não é quem chega primeiro, mas é a constância com que você corre, é você continuar correndo ainda que devagar. Então, nós não estamos numa competição para dizer quem é o melhor. Nós fazemos parte do reino de Deus e, portanto, precisamos manter a comunhão. Paulo bate na tecla da comunhão porque as igrejas que ele havia fundado, ou outras pessoas, seus companheiros, eram igrejas muito problemáticas, que por vezes existia divisão dentro daquela igreja. Existia divisão na igreja de Corinto, existia divisão na igreja de Filipos, na igreja ali na região da Galácia, na igreja de Roma. Então as igrejas estavam divididas. E Paulo diz, não, vocês precisam trabalhar em parceria, vocês precisam servir a Deus em parceria. Então, aonde não há comunhão, também não há uma igreja que possa ser solidamente edificada. Igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, tá? Bom, segundo subtópico, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. Qual é a diferença entre unidade e união? Unidade é mais do que meramente a união. Então, um exemplo de união seria o seguinte: imagine que você vá ao mercado e você compre um saco de batatas, tá? Batata para fritar. Então, você tem ali um ajuntamento de batatas, né, naquele saco, ou seja, você tem ali uma união de batatas. O que é a unidade? A unidade seria você chegar em casa, pegar aquelas batatas, descascar aquelas batatas, ferver e depois amassar as batatas e fazer um purê, por exemplo. Com isso, você não vai ter ali uma união de batatas, você vai ter uma unidade de batatas, porque naquele purê não tem como ver a diferença se tinha batata menor ou maior, não tem como ver, né, as imperfeições que existiam entre uma batata e outra. Isso é unidade. E a igreja, ela precisa andar em unidade. Um dos grandes males da igreja atual, da igreja odierna, está justamente na quebra da comunhão cristã, porque essa quebra de comunhão, ela tem provocado uma fragmentação no corpo de Cristo. Só que isso é ilógico. É por isso que no Novo Testamento, as metáforas que são usadas geralmente para a igreja são metáforas que indicam a ideia de coletividade. Então, por exemplo, a metáfora mais conhecida que é a metáfora do corpo de Cristo, quando Paulo propõe que a igreja é um corpo de Cristo. Ou seja, a gente sabe que o corpo ele tem membros diferentes, membros maiores, menores, membros com participações maiores, outros com participações menores, mas independente disso, cada membro do corpo ele é importante. James Dunn tem um livro chamado Unidade e Diversidade no Novo Testamento. E assim a igreja. A igreja é uma unidade na diversidade. Ou seja, você tem uma diversidade de membros, mas esses membros precisam estar conectados, se estabelecendo uma unidade. Um membro, se ele for cortado do corpo, ele não sobrevive. Você já viu uma mão sobreviver fora do corpo? Não, ela entra em decomposição. Ela só sobrevive porque ela está ligada ao corpo, está sendo alimentada pelo sangue e assim então aquela mão consegue sobreviver. Então o indivíduo tem vida uma vez que ele está ligado ao corpo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 13, versículo de número 16.
Vamos aqui então para o terceiro e último subtópico, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera social. Ela tem o seu lado social. Ou seja, uma vez que eu fui alcançado pelo Evangelho, eu preciso ajudar o meu próximo. E isso passa pela ação social. A igreja precisa fazer ação social. Russell Shedd tem um importante livro que discute isso. Timothy Kelly também tem um importante livro que discute isso. A igreja, ela tem o seu lado social, tá? Então, há várias igrejas que têm o departamento de assistência social ou departamento de ação social, que é um departamento que pensa na distribuição de cesta básica, na elaboração de projetos sociais, né? Na elaboração de um determinado dia em que o indivíduo vai à igreja para ter a sua pressão aferida, né, da assistência médica, da assistência jurídica. Então, se por um lado o substantivo koinonia significa comunhão, por outro lado significa também ajuda contributiva e partilha. E ele é usado em Romanos, capítulo 12, versículo 13. O sentido que Paulo usa nesse texto é o de socorrer, é o de ajudar os mais pobres em suas necessidades. Paulo, por exemplo, ele vai elogiar os irmãos de Filipos por serem conscientes da sua dimensão social no evangelho, porque os filipenses entenderam que precisavam ajudar, que precisavam auxiliar, mesmo em grande pobreza. Levantaram oferta para que pudessem ser direcionada aos irmãos em necessidade. Então, note que não se trata apenas de matar a fome dos pobres, não. Deixando vazios de Deus. Não adianta você matar a fome sem que você consiga saciar o espiritual. Então, essas duas coisas, elas precisam estar de mãos dadas, conciliadas. Faça o social, mas também o espiritual. A fé cristã, ela precisa ser exercida na sua integridade. Também não adianta, em determinados contextos, você apresentar só o espiritual e você não matar a fome. Você precisa que essas duas coisas estejam integradas. Então, a igreja, portanto, ela não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, esquecendo dos mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, de modo que nós somos igreja, e ainda que com pouco a gente pode fazer muita coisa, tá? Então a gente precisa atentar para esse fato, tá? Então qual é o resumo aqui do tópico de número 3? O amor manifesto em ações, ele é evidenciado, demonstrado, exemplificado na comunhão entre os membros e contribuição social da igreja como expressão da fé na esfera pública, tá? Bom, estamos chegando ao final da nossa lição, mas vamos aqui à nossa conclusão, que diz assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz, em uma sociedade que está corrompida, em uma sociedade caída, em uma sociedade inclinada pelo pecado, pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandece nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo, ela produz discípulos, pessoas transformadas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E se a igreja fizer isso, ela cumprirá a sua missão, a sua chamada para a qual foi designada. Amém? Bom, diante disso, chegamos ao final da nossa lição. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido e você quer nos ajudar a continuar produzindo para o YouTube, nos ajude compartilhando, se inscrevendo e curtindo este vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o texto aqui, que o vídeo aqui, ele é relevante e ele destina para mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.